noite, graças a Deus, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para dar início a esse culto, para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus por esta oportunidade, mais uma vez, que Ele me concede, e dou graças a Deus pela vida de cada um que aqui está, pela vida de vocês que estão inscritos no canal, que Deus possa assim estar abrindo o entendimento de cada um de vocês. Eu quero fazer uma oração nesta noite, dando início a esse trabalho de agradecimento a Deus por tudo que nos tem concedido até o dia de hoje. Graças a Deus, Senhor Deus, Altíssimo Rei. Obrigado, Pai, por esta oportunidade mais uma vez que o Senhor me concede. Obrigado, Deus, por tanto livramento, pelo Senhor ter nos livrado sempre do mal. Obrigado, Deus, por nós não sermos dignos, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado, Pai. Tem tido misericórdia nas nossas vidas. Eu te peço nesta hora, inclina teu ouvido para me ouvir, Senhor. A este miserável, cheio de falha e pecado, mas por graça tua, eu acredito que o Senhor esteja me ouvindo. Ajuda meus irmãos, ajuda minhas irmãs, a todos inscritos no canal, a todos que têm dado credibilidade, aos que não têm dado, Senhor, liberta de igual forma. Abraça o teu povo com a tua compaixão, Senhor. Eu te peço nesta hora, nos ajuda, Senhor. Ajuda o teu povo, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha que está precisando da tua ajuda nesta hora, Pai. Seja no meio deles, pela tua compaixão. Ajuda aqueles que se encontram necessitados nesta hora, necessitada nesta hora do teu socorro bem presente. Ó Deus, entra com tua providência. Só o Senhor pode socorrer aqueles que se encontram, Pai, precisando do teu socorro. Só o Senhor pode acolher aquele que está precisando do teu acolhimento. Ó Deus, olha para este, olha para esta, olha para essa pessoa que se encontra nesta hora enferma, no hospital, no pronto-socorro, numa emergência. Ajuda, Pai, entra com providência, abraça com a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ajuda o teu povo, tendes compaixão, abre os olhos dos que se encontram cegos. Dá luz, Senhor, àqueles que precisam ver a tua luz, porque lâmpada para os pés daqueles que o temem é a tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda, Deus, abraça com a tua misericórdia o teu povo pela tua compaixão. Amém, Senhor Jesus Cristo. Seja no meio de nós pela tua compaixão. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças te dou, Pai. Louvado seja Deus. Deus olhando do céu para a terra não viu um justo sequer. Até mesmo os seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Pois éramos levados justo aos ídolos mudo da condenação. Deus viu nossa necessidade, de boa vontade estendeu-lhe a mão. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus, e a porta é Jesus. Vivemos sempre caído, perdido por causa da transgressão. Jesus tirou-nos da rede, caindo as paredes da separação. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram diante de Cristo e neste ato, mas ele a porta e ela passou, e ela passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom,
você passar. E a porta é Jesus. 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 Graças a Deus. O povo tem uma porta ainda hoje para passar. Amém. Engraçado que esta porta ela foi aberta para os seus filhos e filhas passarem, mas de alguma maneira eles têm olhado para outro lado, para outras bandas, olhado para a esquerda, para a direita e o centro, que é a porta para o povo passar, eles não têm olhado. Felizmente, nós atravessando um tempo onde você vê muitos crentes, muitos evangélicos sofrendo. Eu não estou falando daqueles que estão lá fora, que é amante das músicas imundas, amante dos seus cigarros, das suas bebedeiras, dos seus jogos, não. Estou falando de quem está sofrendo. Você vai entrar em um hospital agora mesmo, você vai encontrar mais pessoas evangélicas ali enfermas do que pessoas que andam aleatoriamente sem Deus guiar. Então, a porta é Jesus. Agora, muitos se encontram atrapalhados porque pensa que adentrou por esta porta, mas ele ou ela deve ter adentrado sim por uma porta de uma igreja. Só que a igreja no grego significa o chamado para fora. Só que nós brigamos para estar aqui dentro. Só que igreja significa os estar fora, fora da presença de Deus, fora no pecado, não, fora de um sistema religioso que foi colocado e nós abraçamos isso como boa coisa, achamos sempre que está bem e não estamos bem coisa alguma. E eu digo muito mais ainda, será do que está sendo fabricado hoje no meio evangélico é o mesmo que nos dias que o Senhor Jesus Cristo, essa porta que é Jesus, fabricou? Será que é de igual modo? Será que os cristãos, os crentes frios, hoje que estão dizendo que está diante da porta, que é o Senhor Jesus Cristo, é um assunto de se pensar, porque não podemos de modo algum ser diferentes das mulheres cristãs da época do século I e homens que se dizem cristãos ser diferente dos homens dos primeiros séculos da história bíblica. E aí há um caso a se pensar, será que essa porta que é o Senhor Jesus Cristo, nós adentramos mesmo, atravessamos por ela? Será que isso está sendo notório? As pessoas têm visto em nós Cristo? Como Paulo, com muita ousadia, disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ainda por mais seriedade que o homem de Deus esteja ali no altar, querendo trazer o povo mediante a passar por esta porta, ele tem sofrido, tem visto o quadro diferente, porque geralmente o líder religioso está pregando uma coisa, chamando o povo para um lado, elas estão indo para outra, e sempre foi assim. E o cuidado de Deus é este, é você passar pela porta. Aí você pode dizer, mas espera aí, pastor, a porta é estreita para passar, por certo passar por essa porta não vai me fazer muito bem, provavelmente eu vou passar por algumas dificuldades, alguns arranhões, mas isso tem que acontecer porque se a porta é Jesus, ele quer ver nós diante da sua glória, no seu reino, nós precisamos passar pelo que ele passou, e não na sua totalidade.
Nós sofremos aqui um pouquinho de tempo para dar glória ao teu santo e justo nome, a eternidade, dizendo que ele, a porta, é santo, e não cansaremos. Claro, e neste corpo aqui não. Há um corpo preparado, esperando diante da face de Deus. E aí você só tem meio de entender isto quando você chega ali ao livro de Gênesis, que o homem foi criado, Adão, mas ele não foi criado uma forma corpórea para capinar, para tratar da terra. Foi primeiro formado Adão em espírito. Porque todo projeto que é feito hoje, antes que venha a cena, tem que estar na ideia, na mente do homem. A mesma coisa foi Deus. Primeiro, antes de Adão vir entrar em cena no Éden, primeiro ele foi formado na sua mente. É como um carro, qualquer tipo, um aparelho, seja de televisão, de celular, tudo para antes vir para a nossa mão e para uma loja ser vendida, primeiro vem a ideia, depois da ideia parte para o desenho, do desenho é partida para o computador e fazendo algumas modificações nos detalhes, modelo, para ver se as pessoas vão gostar, tudo na ideia primeiro, para depois você botar aquele aparelho em cena para conquistar pessoas para comprá-la. Então a mesma coisa foi o homem. E é por isso que muitos dizem hoje que nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas isso foi perdido. O homem que é a imagem e semelhança de Deus é aquele que tem o Espírito Santo, que já não é mais ele, é Cristo vivendo nele. Quando Saulo era Saulo, ele não era a imagem de Deus. Passou-se a imagem de Deus quando no caminho de Damasco ele se deparou com o Senhor perguntando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E passando por 3 dias e 3 noites com fome, sem beber, em jejum e oração, Deus pôde mandar o profeta Zacarias ir lá orar por ele, para ele ser a imagem e semelhança de Deus. Zacarias ainda temendo aí orar por ele, o Senhor disse: vá, pois aquele para mim é um vaso escolhido e ele saberá o quanto ele deve sofrer por amor do meu nome. Agora, as pessoas que dizem que passou pela porta, que é o Senhor Jesus Cristo, não quer sofrer pelo amor de Deus, querem sempre benevolência, quer por quê? Isto estamos atravessando porque homens mal, que, entre aspas, diz que é representante de Deus, tem preparado uma massa mal, para com que queira só a bênção do Senhor e não queira o abençoador, porque o abençoador, ele diz: aquele que crê em mim fará tudo aquilo que está na palavra. Mas nesta hora, quando fala da palavra, para mim não serve isto daí, a minha igreja, o meu templo não aceita isso, o meu líder religioso não diz assim para mim, então você vai padecer, vai sofrer, e ainda achando e alegando que passou pela porta, que essa porta é Jesus, mencionando o nome dele, e ainda naquele grande dia que ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, porque não te conheço. Mas espera aí, Senhor, eu preguei em teu nome, falei disto, falei daquilo, eu fiz grandes prodígios e maravilha. Apartai-vos de mim, nunca te conheci. Então, a coisa fica séria. Vamos louvar aqui. Na batalha 225, na batalha contra o mal, ser valente,
segue marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixa a tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com endômetro valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui aonde for, aos cuidados no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com endômetro valor, cheio do Consolador, ser valente, com autorismo e com poder, ser valente, fraco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com endômetro valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil ou terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e pra ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com endômetro valor, cheio do Consolador, ser valente. Graças a Deus. Agora você veja que a valentia aqui fala você cheio do Consolador. Não é uma valentia bravia para brigar com ninguém, é uma valentia em cima de Satanás. Porque as obras do cão, ela é notória, o diabo está aí operando as suas grandes maravilhas para os adeptos dele. Eu fico achando engraçado que hoje estamos atravessando um tempo tão árduo que até os feiticeiros não tem nem mais palavra. Antigamente um feiticeiro cumpria a palavra que falava, hoje estão tudo desgraçado e ainda quer que o diabo use eles dessa forma. O diabo não vai ter compromisso com um descompromissado, não. Feiticeiro sem compromisso algum, fala que vai fazer uma coisa, não faz, outro diz que vem, não vai. Agora eu quero ver eu marcar um compromisso aqui. Aí depois, o pior de tudo deste quadro, sabe o que é? Que eles querem falar mal do cristão. Só que você, feiticeirinho ou feiticeirinha, marcar um compromisso comigo, eu vou agir. Pode não ter crentes por aí, quente frio, que você acha que comprometo. Mas feiticeiro tem que cumprir a palavra. Aí depois quer que o diabo use ele com prazer. Que o diabo detesta isso, fica enojado dessas marcas descompromissadas. Aí como você vai acreditar num feiticeiro desse? Ainda tem gente que acredita nesse povo para ir fazer um negócio de uma feitiçaria para ele. Se ele nem honra o maligno que ele diz que serve. Os cristãos também tá a mesma coisa, tem muitos mentirosos e atrapalhados por aí. Uma certa feita eu entrei em um certo debate aí, então foi acerca de passarinho, né? Pessoas que estavam aprendendo passarinho, eu dei meu parecer, foi um problema para mim.
Eu disse, a pessoa que prende um passarinho, por mim, ele entrava na cadeia também, não soltava ele mais nunca e soltava o bicho. E aí, meu amigo, eu entrei numa confusão aí, que me chamaram de igreja dos infernos, que diabo tá comigo, aquele negócio, porque a verdade hoje dói. E até minha mãe sobrou nesse meio, xingaram minha mãe que tinha que ir lá pra cadeia também, os presos, eu sobrei feio. Mas eu fui, sabe, eu não respondi nada. Aí teve um que parece que entrou no canal e viu e disse, e o que é que você acha de pastores ladrão? Aí eu disse, esses daí são pior ainda, esses daí é que tem que ser preso, não sai de lá mais nunca. Pronto. Depois da minha sinceridade, a abrangência de dizer a ele, pronto, me esqueceram. Porque ele disse, viu que eu era um pastor e quis me provar. Se eu entrasse em defesa, não fosse um homem honesto, com palavra para trazer sinceridade, fosse um advogado do diabo, para dizer, não, pastor, ele errou, dá justificativa para erro das trevas também, porque um pastor bandido é bandido mesmo e acabou, merece ficar lá na cadeia, dar fim na chave, os policiais saírem de lá e ele ficar lá até o deserto aparecer, pronto, porque isso não é um pastor, é um bandido. Então, depois da minha clareza de falar, pronto, me deixaram em paz, minha manhã que já se foi ficou em paz, a igreja Tabernáculo Trombeta do Sétimo Anjo ficou em paz, o meu pastorado ficou em paz. Então, porque as pessoas experimentam você. Se você não tiver sinceridade em tudo que você faz, se você é um trabalhador, se você não tiver sinceridade no que você faz, você é uma desgraça. Se você é um feiticeiro, não cumpre aquilo que você promete, você está um desgraçado mais do que o cão nos infernos. Uma feiticeira que fala uma coisa, que se compromete com uma coisa e não cumpre, até o diabo tem vergonha dele ou dela, eu sei disso, porque eu não conheço só a Deus. O problema dos evangélicos, eles conhecem só a Deus. Eu sei do que o diabo é capaz. Eu sei. E qualquer um que me ouça aí sabe que eu tenho capacidade do que eu estou dizendo. Agora, então, pela sua sinceridade, a sua esclarecimento de coisa, isso daqui é a valentia do Espírito Santo. Não vai entrar nessa linha não, que você sobra até as calças, vai embora. Então, o que é que ocorre? A pessoa acha, porque quem serve a malignidade, eles sabem que isso é um espírito. E o espírito, por mal que ele seja, por mais mal que ele seja, se ele disser que vai fazer algo, ele faz. E ele vai lutar contra o tempo, achar espaço para agir na vida de qualquer um e derrubar, ou até empurrar, até matar. Tem um tempo, E ele vai esperar a brecha, Deus permitir, porque o diabo ele é escravo de Deus. Então, devido ao lugar que eu dou, qualquer outro dele, o diabo vai entrar em cena, é evidente que sim. Agora, a espiritualidade tem que ter sinceridade no autor, na vida, nesse corpinho que está dando liberdade a isto, seja na área espiritual do maligno, quanto para os que dizem ser filhos de Deus. E é por isso que você encontra muitos cristãos aí atrapalhados, errados, mal assombrados. Ninguém quer ouvir essas classes de gente, não querem. Agora também fica feio para um pai de santo, a mãe de santo, seja lá o que for, não tem palavra. Um gay, um travesti, ele tem que ter palavra também. Se não tiver, ele está desgraçado, ele não garante as roupas que eles vestem, o cabelo que eles compram e fica longo, querendo parecer uma mulher, tem que cumprir palavra. Um delegado não está ali sentado em uma mesa, se ele não tem palavra, ele está mais desgraçado do que aquele título de delegado que ele tem. Pronto, né, para falar de problema aí, fala de se um juiz, um desembargador está ali com seu título, sentado em um auditório ali cheio de escrivão e tanta
coisa. Se não tiver palavra, está mais desgraçado do que aquele esforço todo que ele fez, o ano todo estudando para se formar, para desembargador, juiz, promotor, e não ter palavra. Ô, desgraça, larga essa vida, meu irmão, vai procurar ser homem, porque fica, tem que ter decência o homem, e a decência do homem já começa pela palavra. É o que nós temos, só isso. Qualquer ser humano, seja homem ou mulher, o que nós temos só é a palavra. Se você tem um carro importado e não tem palavra, você está desgraçado. Se você tem uma casa, uma mansão com 5 piscinas, 20 banheiros e não tiver palavra, você está desgraçado. Se você é um doutor, se formou, pegou aquele título de doutorado, vai num hospital, finge que trabalha, não cuida do doente, você está pior. Eu não comparo você nem com o diabo. Como é que uma pessoa diz que é doutor, que está ali para tratar das pessoas, não tem coragem nem de tocar, de sentir se a pessoa está mais mal, ele tem nojo, só vai tocando em papel, assinando, isso é um demônio. Eu não quero nem saber da sua formatura, eu quero saber se você age bem. Um dentista, finge ser dentista, não é coisa nenhuma, não avalia tudo direitinho, só está ali por causa da desgraça do dinheiro, isso aqui, vai, isso dá nojo. Hoje a coisa vai dar uma esquentada hoje aqui, eu acho, já está quente. Tratar de assunto sério, então isso é valentia, é você ter o Espírito Santo para tratar de certos assuntos corriqueiros da vida. Por quê? Dizer que sou advogado, aí estou advogando por alguém, mentindo para o desembargador, juiz lá, para soltar alguém que andou no crime toda a vida, todo atrapalhado, e eu ali como advogado do diabo, e o diabo com a vergonha de mim, que dizer que sou advogado dele, veja só, vejo o quadro sem palavras, sem honra, sem decência, tudo isso por causa dessa praga aqui, ó. O dinheiro, tudo por causa de dinheiro, cuidado. O dinheiro é a desgraça dessa terra aqui, viu? E é por isso que muitas igrejas estão afundadas, pastores afundados, o povo afundado, tudo derribado, por causa do amante da prata e do ouro, e é a raiz de todo mal. Eu sei que a minha linguagem soa meio mal, meio duro, meio esquisito de se ouvir. Não se ouve mais isso, mas a verdade, quem ama vai bater uma palma terrível lá do outro lado. Vai. Quem ama a verdade, os amantes das trevas, vai ficar tudo rangindo os dentes. Mas quem ama a verdade vai se compromissar com a verdade. Quem ama a verdade, meu amigo, oxe, mas menino vai dar salto de alegria quando ouvir esse trabalho aí, vai dizer, rapaz, onde fica aquela igreja que eu preciso ir lá? Não tem. Que homem, você vai ver homem de Deus tratando disso aqui, não tem nem coragem. Um que deve ao diabo, tem medo do diabo, se cai para dentro do campo, como dá logo um jeito logo, não vá não, viu? Pastores, tem pastores aí que tem um medo do diabo terrível, tá devendo a ele? E não é pouco não, viu? Tem muito aí devendo ao diabo a torta de muitos pastores, crentes, frio, devendo ao cão por aí que tá terrível. Eu vou entrar logo com a palavra. Meu Deus! Minha filha, tem misericórdia onde? Coisa que é dura. Os homens têm que ter vergonha, as mulheres estão precisando, a geração está vindo aí, os jovens, os adolescentes, tudo sem um caratismo, sem nada, porque o exemplo que é para... Por exemplo, vamos colocar que seja aqui um pai de santo. Aí um pai de santo sem caráter, todo desgraçado, não cumpre o que falo, aí diz eu que tem um filho de santo que me segue. Esse filho de santo que me segue vai ser o quê? Um desgraçado igual a mim. Entendeu? Você vai me ouvir lá. Agora vejo um pastor sem caráter, bandido, atrapalhado, ladrão do bolso do povo. É que o povo vai ser também. Por isso que você encontra muitos osurentos por aí. Usura. E a usura dessa gente já virou uma legião, segundo o Gilberto Gil falou. E eu vou dizer que o homem estava mentindo, só porque ele é um cantor mundano.
A verdade o homem falou, está falando. Vamos ler o livro de Juízes 3. Juízes 3, Velho Testamento, dá trabalho de achar, mas acha. Próximo a Samuel. Próximo a Reis, Samuel, Reis. Juízes 3. É um assunto meio difícil de você falar, mas... Glória a Deus. Juízes 3, versículo de número 12. Aí não tem não, dele não tem não. Juízes 3. Livro de Juízes 3, versículo 12. Porém, os filhos de Israel tornaram fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E então o Senhor fortaleceu Eglon, o rei dos Moabitas, contra Israel, porque faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu Israel, e tornaram a cidade da palmeira. Os filhos de Israel serviram a Eglon, que é o rei dos Moabitas, 18 anos. Pronto. Grande Deus, Pai justo, obrigado, Pai, por esta oportunidade. Obrigado por tudo, Senhor. Fala conosco conforme Tu queiras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Irmãos e irmãs, Deus já tinha tratado com Israel uma certa feita por um rei. O nome do rei era Otniel. Cuidou desse povo que tinha se desviado, o povo de fora, de outras províncias, tinham tomado as filhas de Israel, as filhas de Israel tomaram o homem dessas províncias, a coisa foram mal, e Deus deixou de mão até que este rei morreu, e aí a coisa se tornou pior. O povo tinha se ajustado com Deus no reinado de Otniel, mas depois declinou de novo para o mal. Mas aí, todo o povo ali da província juntou-se com esse rei chamado Eglon. O nome dele aqui é o rei do Moabita, é Eglon. Se juntaram a ele para massacrar Israel. E a Bíblia aqui, como nós lemos, diz que Deus deu força a este rei para pisar mesmo no povo de Deus. Você veja o quadro como é quando nós deixamos de obedecer a sua voz. E aí alguém do outro lado lá pode dizer: isso foi no Velho Testamento, hoje estamos atravessando o tempo da grande graça e misericórdia. Deus não faz isso não. Não caia nessa. Porque o meu Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele diz que ele açoita todos aqueles que ele ama. E se ele açoita, está açoitado, porque uma mãe nunca vai deixar o seu filho à vontade sem ser açoitado num caso de um erro que ele cometa, porque se ela ficar passando a mão, o pai passando a mão no período do erro dos seus filhos,
no passar do tempo, ela sabe que no final vai dar mal. Aquele menino, aquela menina, aquele jovem vai crescer e vai afundar o seu pé na lama e não vai ter mais jeito. Então uma mãe que ama, um pai que ama, é claro, vai açoitar, vai dar uns corretivos para com que o menino se desperte e veja que a vida não é esta que ele escolheu a seguir. A vida é andar em obediência aos seus pais, ouvir os conselhos para com que os seus dias vá bem na terra e eles honrem os seus pais. Aí o povo resolveu declinar-se para o mal novamente. Mas só que aí chegou um período de tempo, parece que foi 18 anos, eles ficaram massacrados por esse rei de Eglon. O rei dos Moabitas. O nome dele era Eglon. Então, até que o povo de Israel se viu apertado, achou por certo voltar a clamar a Deus, pedir socorro a ele. E tinha um homem cujo nome era Elder. Este moço chamado Elder, o povo pediu ajuda a ele, um socorro, porque ele era homem de guerra, podia entrar em cena para ajudar. Porque Deus, ele castiga todo aquele que ele ama, mas quando nós nos arrependemos, deixamos as transgressões, ele sempre abre a porta. A porta é ele, para um escape. Você não quer mais viver aquela vida, você não quer mais, você desistiu da vida suja e errada e dando ênfase ao pecado e você quer mudança. Então é claro que você diz, meu Deus, entra com providência, envia alguém, manda um socorro, até que Elder surgiu. E Elder era, segundo a Bíblia, diz que era um homem que era até esquerdo. Era esquerdo esse homem. E foi escolhido por Deus novamente para ajudar o povo de Israel. Então esse Elder, ele teve a grande ideia de cuidar de um presente para levar para o rei Eglon, o rei dos Moabitas, porque ele sabia que para ser recebido no palácio do rei dos Moabitas, precisava se levar um presente. Você sabe que para você chamar a atenção de alguém, conquistar alguém, presente chama muita atenção das pessoas. Quando você presenteia alguém, você está conquistando, você está se aproximando. Então, Elder, ele também estava debaixo do jugo desse rei Eglon, o rei do Moabita. Estava sofrendo. Mas você pega e diz, oxe, como é que alguém está passando o seu mal um bocado, sendo castigado e levar um presente a alguém? Aquilo foi uma estratégia para Elder ter aproximação ao rei. E segundo a Bíblia diz que ele fez um punhal, uma mini espada, de 2 gumes, de 2 fios, cortava de um lado, cortava do outro, e escondeu debaixo das suas vestes na perna direita. Então o que é que ocorre? E ele conseguiu entrar, por certo, para ser recebido, levou um presente bastante apresentável, chamou a atenção do rei, levou muitas pessoas, foram ali junto com ele, uma comitiva, e entraram no palácio, foram bem recebidos. O rei de Eglon, o rei dos Moabitas, recebeu bem e disse, o Elder está aqui, então manda o homem entrar. E viu que ele não tinha espada, nada, estava puro, só que a espada que corta de 2 lados estava escondida. Então isso é uma tradução aqui que você precisa saber. A espada de 2 gumes é a palavra de Deus, que ela
faz divisão entre medula e etc., aquele como a palavra diz, e esta palavra de dois lados, ela volta para o lado espiritual como o lado carnal, o mundano, porque nós vivemos aqui no mundo, e tudo que há no mundo reflete no espiritual, e tudo que há no espiritual reflete aqui no mundo. Então, quando fala espada de dois gumes, você deve lembrar que existe sempre dois lados da coisa. Eu falei o que? Nós estamos aqui, mas temos corpos aonde? Espirituais agora, diante da face do Senhor. Então, existe o que? Dois corpos, o corpo celestial, já está nos esperando quando nós saímos daqui, e este carnal que foi formado pelos nossos pais. Quando o Senhor Jesus Cristo falou ali para Pedro, que Pedro estava indignado acerca prestais atenção quando Pedro falou ali sobre os impostos que estava, e ali Jesus disse, pegasse uma moeda, pegou a moeda e disse, o que é que você vê nesta moeda? Aí olharam, um lado da moeda estava a face do Herodes, e o outro lado, tinha o outro lado da moeda. Ele disse então, dê a César o que é de César, apontando para um lado da espada, da palavra, aqui o mundo, e dê a Deus o que é de Deus, então apontando para o outro lado espiritual. Jesus Cristo sempre andou e tudo mostra sempre dois lados, bodes e ovelhas, profetas verdadeiros, profeta falso, uma moeda verdadeira, uma moeda falsa, tudo os dois lados, dois caráteres, um caráter verdadeiro, o que não tem, os que falam coisa e não cumprem, os que cumprem, tem diversos, duas coisas, sempre paralelo. Então a espada que Helder carregava ali, era a espada que simbolizava a libertação de Israel, que estava escravizado na mão do rei Eglon, o rei dos Moabitas. Então aquela espada tinha que entrar naquele palácio, às escondidas, para trazer solução para o povo que tinha clamado a quem? O povo não clamou a Helder, clamou a Deus por uma necessidade devido ao padecimento que eles estavam passando aqui na terra. E aqui na terra Deus tinha que agir conforme um lado da palavra, da espada. Mas que o povo ia regozijar-se disso no espírito depois que o outro lado da espada fosse agido. Era um lado material, um lado, nós aqui andamos nessa terra e somos o quê? Estamos na terra, mas não somos dela, nós somos representantes do céu. Então tem dois lados, nós estamos aqui, mas como filhos e filhas de Deus não somos daqui. Estamos passando só um período de tempo, mas nós temos o nosso lugar, não é aqui. Então não devemos estar apegados às coisas daqui. Então o povo de Israel padecendo, clamou a Deus, Deus ouviu e pediu, mandou que Helder entrasse com solução. A ideia que Helder teve foi essa: se é o rei Eglon, o rei do Moabita, que está oprimindo o povo, levarei presente para ele. Ele levou, e para ser recebido teve que levar um presente, ter a ideia. O presente não foi pequeno, ele levou uma comitiva com ele, foi bem recebido. E a Bíblia fala que esse rei dos Moabitas, o rei Eglon, era muito gordo, o homem era gordo. Disse que ele nem saía para as guerras, não se envolvia em nada, porque ele era muito gordo, só vivia no palácio. E disse que lá dentro do palácio, em uma parte, ele tinha uma câmara. A câmara é um lugar frio, que as pessoas acham que hoje
o ar-condicionado surgiu há poucos anos, há pouco não, esse gordo aí, esse rei de Hebron já vivia num lugar frio, porque ele era muito gordo. E vocês sabem que uma pessoa gorda, o calor é... Então ele não tinha locomoção direito, não podia, então nem saía. Tinha seus soldados, pessoas, lugar circunvizinha, se juntava a ele para guerrear com ele, vencer nação, escravizar pessoas. Então Israel passou por isso. Agora, o sofrimento de Israel veio através do que? Da desobediência. Quem deu força para Egon, o rei dos Moabitas, pisar neste povo foi o próprio Deus. Mas Deus também chegou o tempo da solução, de dar fim a este grande mal. Veja como é que Deus faz. Deus dá corda, até que chega o momento de puxar essa corda. Deixe o meu povo ir. Não fique só oprimindo o meu povo, porque uma hora dessa eu enviarei o meu servo para a libertação do povo. As pessoas que não entendem, mas minha ministração aqui é para a libertação dos filhos e filhas de Deus que se encontra algemado no sistema denominacional, porque denominação é um domínio de um homem sobre outro homem. Então eu estou tratando com esses. Se eles não receber, eles não podem dizer que Deus não enviou um elder com uma espada de 2 gumes para vos libertar. Amém. E eu estou ferindo forte, viu? Os falsos líderes e mestres, na medida do possível, da quantia animada. Então, como eu estava dizendo, eles receberam o elder, bem recebido. Então, o elder pegou, quando acabou toda aquela movimentação, foi bem recebido, o elder dispensou o povo que foi com ele, a grande comitiva. Essa comitiva que Elder dispensou, ele ficou sozinho dentro do palácio junto com o rei. E a Bíblia fala que ele disse: rei, quero falar algo particular com o Senhor. E falou que quer falar sobre Deus. O rei ficou interessado e pegou ele e levou lá para os seus aposentos para ouvir o segredo e dispensou todo o pessoal. Deixe Elder aqui. Você veja como Deus trabalha para dar solução ao clamor dos seus filhos. Os filhos clamaram: Deus, eu estou em desgraça, eu quero mudança. Deus, eu estou desgraçado, eu não posso ficar mais assim. É diferente de hoje. Hoje o povo se encontra desgraçado e dizendo que é xaramané, xaramané, xaramanaia, tanto reteté, e você está vendo um quadro difícil. Eles acham que eles têm grande benevolência e que eu chamo, Deus está acima de... Não, meus irmãos, tem que ter humildade. Não tem esse negócio, não caia nessa historinha desses falsos líderes trazendo um benefício para você. Eu sei que Deus, ele é beneficiador. Eu sei que Deus é cheio de amor. Eu sei que Deus é cheio de misericórdia. Eu sei que Deus é dono da prata e do ouro. Eu sei que Deus é o Todo-Poderoso. Mas tudo tem uma posição. Não ache que você vai entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Tem que primeiro receber a espada de 2 gumes verdadeiramente para estar bem com o Senhor. Não adianta. A espada de 2 gumes é a verdade, é a palavra de Deus. Se rejeitá-la, esqueça. Esses benefícios que você tem tido aí é uma ilusão para lhe levar para o abismo. Quem está dizendo não sou eu. E mande seus mestres dar conta disso aí, se eles puderem. Então, o elder chamou o rei em particular. O rei recebeu bem, se alegrou. Vai falar de Deus para mim alguma coisa, porque ele sabia que o povo era temente. E ele mesmo foi levantado por Deus para trazer a opressão às pessoas. Mas o engraçado é que eles se encantavam. Era um incrédulo,
rei dos Moabitas, que adorava a Deus de Moabe. Era o mesmo Deus que essa Noemi e Ruth adorava, entendeu? Então, eram mesmo deuses estranhos. E fez com que o povo de Israel também se curvasse a isso, e eles se curvaram. E tudo que eles plantavam, colhia, tudo que eles tinham que fazer, tudo tinha que levar por ele o melhor dos melhores que ele tinha. E eles não estavam suportando mais. Então Helder conseguiu levar esse homem para o seu aposento. Chegando lá, a Bíblia fala que Helder cravou a espada de 2 gumes nesse rei. Deixou lá enfincada, trancou o quarto e saiu. Aí os seus, porque você sabe, um rei tem seus servos, tem seus conselheiros, foram lá, chamou o rei, chamou, o rei não atendeu, viu trancado, disseram: o homem está dormindo. E deixaram o Helder ir embora, e o rei foi morto dentro dos seus aposentos. Aí vai passando um dia, passa 2, os homens achando estranho, batendo na porta, nada do rei atender. Então até que tiveram a segunda chave, abriram, chega lá o rei Eglon dos Moabitas estava morto. E a Bíblia diz que houve cessamento de perseguição. Houve paz por Israel por 40 anos. Porque o perseguidor, os que não adoram o Deus de verdade, que fazia o povo curvar-se a deuses maus e que oprimia o povo de Deus, e que este mesmo povo de Deus e se submeteu a certos tipos de julgo, mas depois se levantou, arrependeu-se do seu mal, Deus ouviu a sua oração. E este dias atuais de hoje não é diferente. Se você se arrepender e deixar, Deus ouvirá sua oração. É só arrepender-vos e deixar-vos. Precisa receber a espada do Senhor. A espada do Senhor está aqui, a palavra dele. A palavra de Deus, ela faz divisão entre juntas e medula, ela faz diversas coisas. E o milagre de Deus, a bênção de Deus, a maravilha de Deus só pode entrar em cena das nossas vidas, nos nossos caminhos, quando nós primeiro se submete à palavra de Deus. O problema é que colocaram a palavra de Deus para trás e querem só o abençoador. Só que o abençoador tem uma palavra. É a mesma coisa de você ir diante a um juiz. O juiz tem um protocolo ali, todo parágrafo, todos os seus dizeres em um papel. Ler para você e mandar você botar em prática para com que o juízo daquele juiz não recaia sobre você e você quebrar o pau no ouvido e dizer que nada. O juiz passou isso para mim, mas não vou seguir essa meta não. Vou levar minha vida, minha forma e vou ser abençoado, não. Você, por certo, receberá o jugo pesado. Vai ter promotores, vai ter polícias, vai ter oficiais que vai estar acompanhando se você está seguindo a maneira correta daquele papel que o juiz passou para você seguir. Como podemos obter saúde se não obedecemos às riscas do que um doutor passa para nós? De modo nenhum. Não adquirimos de modo algum saúde se não seguimos a regra que o doutor passou. É claro que às vezes nós podemos quebrar isso, mas se você quebrar a regra que ele passa diariamente, semanalmente
por mês, por ano, você não vai passar de dias e vai terminar descendo a serra. Mas se você dá uma quebrada ali, mas segue a risca de tudo, aquele coisa que ele preparou ali na receita, olha, não pode ser assim, tem que seguir aqui, vir para aqui, chegar por lá. Então, o doutor estudou para que ele passasse aquela informação. Agora, quando nós quebramos isso, por certo, no final teremos um má resultado. Então, foi assim que o povo de Israel sempre fez. Sempre partindo, quebrando, atropelando os mandamentos, a lei do Senhor e querendo benevolência de Deus. Não temos como adquirirmos isso. E é por isso que você mesmo aí se encontra atribulado, perturbado, cocheando em dois pensamentos, não tem afirmações, se desvia, está atrapalhado, todo enrolado, mal assombrado, quebrado, desequilibrado, porque a espada de Deus você não quer, você até fala dela em parte, crê nela em parte, mas não adquire aquilo que o Deus Todo-Poderoso deixou para você. Amém. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém, eu creio. Agora a crença não é crer em Jesus Cristo de uma forma assim aleatória, porque hoje muita gente está dizendo que crê em Jesus. Eu vejo o bêbado falando no nome de Jesus, eu vejo o sancinzeiro falando. Hoje está aberto para todos e todos, mas não tem efeito algum, porque receber o Senhor Jesus é receber aquele a quem Ele enviou. E Ele disse que enviaria profetas. Agora, qual profeta você recebeu? Ah, eu recebi a igreja fulano de tal, eu recebi a denominação tal, eu recebi o pastor fulano de tal. E o pastor recebeu um profeta na qualidade de profeta? Será que apresentar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o seu pastor, abraça isso? Isso é aceitar profeta? Porque os apóstolos têm que ficar com a doutrina dos profetas. João Batista, quando foi dizer a Cristo, quando ele for a batizar ele ali no Rio Jordão, ele disse: Senhor, eu que careço ser batizado por ti, não, Senhor, por mim. Jesus Cristo disse: temos que prosseguir nisto aqui para com que se cumpra tudo que está escrito na palavra. Então, quando alguém foi batizado não, tomou um banho no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não foi batizado de modo nenhum. Porque a palavra, como eu disse, ela tem confirmações, ela tem dois lados. Então você tem que ver outros batismos dessa forma na qual Jesus Cristo falou, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, alguém tem que ter batizado assim também, sucessivamente. Não tem um batismo, mas eles dizem que quer Jesus, que está com Jesus. Não é bom seguir esse Jesus. Um Jesus fora da palavra, não tem Jesus certo. Não tem Jesus, só fala do nome, até o diabo, a Bíblia diz no livro de Tiago, que ele crê tanto que tem até de medo. E ele sabe que há um só Senhor. Os evangélicos creem em três senhores: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí? Aí o diabo diz assim: oh, coitado, esse tipo de crente é esse? Aí eu vou botar o próprio maligno, ele manga. Como eu disse aqui sobre os feiticeiros, não ande com sua feitiçaria andando atrapalhado no errado, que o diabo manda em você, ele vai fazer você de peteca como já é. Não honra o que diz. Vamos orar finalizando, dando graças a Deus. Amém. O culto hoje é curto, agora vai ser curtinho, vou demorar não. Bora começar. O povo que tinha, se isso daqui rodar o mundo aí, oxe, mas menino, até os feiticeiros vão começar a tomar vergonha na cara e dizer: não, está na hora de eu querer esse Jesus, porque eu estou sem palavra, estou todo atrapalhado. Se rodar, os doutores, todo mundo.
Grande Deus, Pai justo, obrigado, Pai, por esta oportunidade. Dá caráter, dá vergonha, dá jeito, dá ruma. Esse povo, Senhor amado, que segundo fala as coisas, não se compromete com nada, nem com os deuses estranhos que eles dizem que seguem. Oh Deus, guia cego. Toma a direção dessas vidas libertas. Toma a direção do povo que se diz que está crendo no Senhor, está andando contrário à espada de dois gumes, a sua justiça, Senhor. Ó Deus, toma a direção dos teus filhos e tuas filhas que almeja se aproximar mais de ti e que deseja sair desta terra e morar no céu, porque é o melhor lugar para se estar nos dias de agora. Eu sei que muitos são amantes do mundo e as coisas que nele há, mas o amor do Pai não está nesse, mas está nos filhos e filhas de Deus. Amém. Que quer partir daqui para estar diante da tua face e dizendo que só o Senhor é Deus. Ó Deus, obrigado por tudo, dá-nos uma boa noite reparadora na tua presença, Senhor. Ajuda a Rosângela, todos aqui estão presentes, dá força à família, liberta e transforma, dá mais sabedoria, comprometimento contigo, com a tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim como o Senhor mandou Helder para ajudar o povo de Deus, dando fim através da espada de dois gumes, Senhor, ajuda nós também, crendo mais, cada vez mais, na palavra de dois gumes, o Novo e o Velho Testamento. Amém. Que a nossa justiça é o nosso socorro, bem presente. Amém. Na hora da angústia. É a tua palavra, ó Espírito Santo. Entra dentro de nós e faz morada e ajuda-nos a ser uma pessoa melhor para o agrado do teu reino e do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Graças a Deus.